tá? Então vamos retomar aqui alguns pontos. Eu passei para vocês o que era, basicamente, a TMC, essa terapia. O que eu disse para vocês que é um projeto de transformação pessoal direcionado para pessoas com aproximadamente 40 anos de idade, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, e com o objetivo, pessoas estas que despertaram, foi o que nós falamos. Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo depois dos 40, ainda não despertaram da sua vida, do seu sono. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas aproximadamente até os 40 anos de idade, elas estão dormindo. Elas não se deram conta ainda que elas estão existindo. Não se deram conta. Depois dos 40, elas acordam. Opa, eu estou vivendo e essa vida não é um ensaio. Eu não vou ter uma segunda chance. É isso que eu estou chamando aqui de acordar. E aí elas começam a correr atrás do prejuízo. Então eu estou falando que essa terapia, a TMC, é direcionada para pessoas que estão buscando a transformação pessoal, aproximadamente em volta dos 40 anos, embora eu disse para vocês que pode ser também muito bem aproveitado para pessoas mais jovens e também mais velhas, mas esse é o público central, que despertaram, acordaram. E acordaram principalmente quando elas entendem que precisam de mudanças na sua vida. Em primeiro lugar, precisam dessa mudança, entenderam que precisam. Segundo, querem a mudança, que é uma coisa diferente de entender que precisa. E em terceiro lugar, decidiram que nesse ano de 2024 elas vão perseguir essa mudança. Então esse é o público. Então vai ter pessoas que já entenderam que precisam mudar, mas não querem. Vai ter pessoas que entenderam que querem, mas não decidiram. Então essas pessoas podem até participar aqui conosco, vir em uma reunião, em outra, tal. Vai haver mudança na vida dessas pessoas? Não. Não vai haver mudança. E isso é importante, porque nem Deus pode mudar essas pessoas. Porque Deus só muda as pessoas no momento que elas dizem para Deus, para Ele e para si mesmas: eu quero. E mais do que isso, quando elas dizem eu quero e quando elas se comprometem consigo mesmas e com Deus de buscar a mudança, que é a decisão. Agora, nesse ano, nessa fase da minha vida, eu vou buscar, eu decido. Deus começa a operar. Aí é a manifestação daquilo que na linguagem religiosa nós chamamos de fé. A pessoa decide. Eu vou atrás desse homem chamado Jesus, muitos disseram naquela época. Eu vou me enfiar no meio da multidão até conseguir tocar nas suas vestes. Decisão. Quando a pessoa não toma a decisão, eu vou subir na árvore lá onde Jesus estiver passando. Não tem mudança, porque não tem fé. É simples assim. Fé implica nesse entendimento inicial, implica no querer, na vontade e implica na decisão. Se tem um desses três elementos faltando, significa que não há fé. E se não há fé, não há transformação. E nem Deus pode fazer a transformação, porque você não está buscando. Então, esse nosso movimento, eu quero chamar assim, relacionado à TMC, é um movimento para buscar, para alcançar, para trazer as pessoas que entenderam, que querem e que decidiram. Não significa que são as pessoas que estão aqui, mas a gente está
buscando essas pessoas. Talvez a nossa esperança é que algumas das pessoas que estão aqui entendam, queiram e decidam mudar, transformar a sua vida, buscar essa transformação pessoal. Essa é a nossa expectativa. Mas eu já adianto que não vai ser todas as pessoas, porque não existe milagre na face da terra que transforme a vida de uma pessoa que não entendeu que precisa mudar, ou não quer mudar, ou não decidiu mudar. Não tem milagre. O milagre começa quando você apresenta essa fé mínima para que Deus comece a agir na sua vida. Então, nós falamos um pouquinho sobre o que é a TMC, falamos também um pouquinho sobre os fundamentos dessa TMC, foi o texto não esse texto que nós lemos, o texto de Provérbios capítulo 4, que nós traduzimos no sentido de que existe uma sabedoria vertical e uma sabedoria horizontal. Vocês lembram disso? A sabedoria horizontal é a sabedoria que você adquire pela experiência empírica, convivendo no mundo, vivendo, acertando e errando, vendo o exemplo de outras pessoas, vivendo e observando a experiência e você mesmo tendo a experiência. Talvez vocês não saibam, mas o livro de Provérbios não é um livro de sabedoria vertical. É um livro de sabedoria horizontal. Tudo o que Salomão escreveu no livro de Provérbios, não vamos dizer tudo, mas boa parte, não faça isso porque vai acontecer aquilo. Cuidado com a mulher adúltera porque ela vai fazer isso e aquilo. E tantos outros detalhes, não fale com o rei de determinada maneira. Experiência. Isso aqui é uma coletânea de sabedoria horizontal que Salomão aprendeu com a experiência, e alguns desses provérbios foram coletados por Salomão de experiências mais antigas do que ele. Porque Deus capacitou a todos nós a encontrarmos, buscarmos e sermos capazes de conhecer o mundo pela experiência. Isso é dádiva divina também. E tem a sabedoria vertical, que nós falamos, que é a sabedoria que você não vai conseguir pela experiência. É a sabedoria que está para além da experiência. Quando você começa a se perguntar qual é o sentido da vida, qual é a razão da minha existência, você não vai encontrar respostas na experiência. Quando você começa a se perguntar para que o mundo foi criado, você não vai encontrar respostas na experiência. Aí é que vem a contradição muitas vezes, ou o conflito entre a ciência, a filosofia e a revelação. Porque a filosofia e a ciência não conseguem explicar os porquês, e para isso começa a especular. E na especulação pode ir contra aquilo que já está revelado. Então não há conflito entre o conhecimento da experiência, que é a ciência, e a sabedoria vertical. Não há conflito absolutamente nenhum. O conflito começa quando aqueles que buscam o conhecimento da experiência querem conhecer coisas que estão para além da experiência, como Deus. Deus é possível ser acessado pela experiência, conhecer o seu caráter, as suas obras, sim. A sua criação, sim, mas o seu caráter, não. Porque não está acessível pela experiência. Para você conhecer a Deus, se relacionar com Ele e conhecer o seu caráter, você precisa de revelação. Ou você entra num relacionamento com Ele e busca na forma de revelação, que em parte já está aqui, mas em parte é você que tem que mergulhar, ou você não vai ter. Então a sabedoria vertical
você busca, através do seu relacionamento com Deus, através do relacionamento com Deus de outras pessoas, que outras pessoas tiveram e que estão aqui, boa parte registrados na Bíblia, você tem acesso. A sabedoria horizontal você adquire pela experiência. E eu disse que esse programa que nós estamos desenvolvendo, então não despreza nenhuma das duas dádivas de Deus. A dádiva da sabedoria horizontal de você conhece pela experiência e a dádiva da sabedoria horizontal que você conhece pelo relacionamento com Ele. E eu falei, além disso, eu fui além dizendo o seguinte, que Deus não vai resolver sobrenaturalmente um problema seu, que Ele já te deu os recursos para você resolver naturalmente. Não vai. E é por isso que é importante, nesse momento, a sabedoria horizontal. Aquilo que muitas pessoas já aprenderam pela experiência e que nós mesmos aprendemos, porque Deus não vai resolver problemas que você está buscando solução sobrenaturalmente, se Ele já te deu os recursos para você resolver naturalmente. Aí alguém pode falar assim, Ricardo, mas eu não tenho os recursos. Talvez alguém tenha, eu não tenho os recursos para resolver isso naturalmente. Você não entendeu, então, porque eu não estou falando só de você. Os recursos que eu estou falando são essas pessoas que estão à sua volta, são as outras pessoas que não estão aqui, são outros irmãos e às vezes não irmãos que estão em todos os lugares do mundo e que Deus deu a sabedoria a eles para que eles descobrissem conhecimentos da experiência. O recurso, muitas vezes, são os outros. Mas como você não pede ajuda, como você não quer ajuda, você quer fazer tudo sozinho, você vai continuar sem receber os recursos naturais que Deus já deu. E vai continuar pedindo para que Deus haja sobrenaturalmente e Ele vai continuar dizendo, olhe à sua volta. Os recursos eu já te dei. Você fica onde você quer, onde você está, se você quiser. E se você quiser, Deus pode dizer assim, eu tenho todo o tempo do mundo. Para mim o tempo não vai acabar, para você talvez acabe. Então, os fundamentos da TMC nós falamos, é esse fundamento de Provérbios capítulo 4. Existe a sabedoria vertical, existe a horizontal, e nesse processo nós usamos as duas. E há pessoas, como eu disse, tolas que usam só uma, só a vertical, e ignoram a horizontal, ou usam só a horizontal, são tolas, e não buscam a sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem do alto, a partir da revelação. O que eu não comentei com vocês, que faltou, importante comentar, é por que terapia, essa palavra. Então é importante deixar claro aqui que não é uma psicoterapia, né? As pessoas quando falam em terapia, muitas vezes elas associam diretamente com psicoterapia. O que é psicoterapia? Psico vem do quê? Vem do quê? Psicologia, né? Psico é mente em grego, né? Vem do grego, um radical grego, mente, psicologia, que trata problemas da mente. A psicoterapia é um tipo de terapia que trata problemas relacionados à mente, a emoções e assim por diante. A palavra terapia que a gente está usando aqui é no sentido amplo, mais lato do termo, que vem do grego também, terapeia, um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas para tratar problemas humanos. Quando surgiu lá a terapeia dos gregos, era por problemas de saúde humana, efetivamente. Mas a palavra terapeia significa métodos, técnicas, ferramentas para resolver problemas humanos. Então, no caso, psicoterapia
É um conjunto de técnicas para resolver problemas de saúde mental, emocional que as pessoas têm. Mas tem terapias também na área médica. Por exemplo, meu sogro agora vai ter que fazer provavelmente radioterapia. Radioterapia, vocês conhecem, é uma técnica para fazer um tratamento de células cancerígenas, né, geralmente. Então eles usam a radiação para eliminar as células cancerígenas. Mas como vocês sabem, tem a quimioterapia. Que técnica é essa? Quimioterapia. Terapia é uma técnica, é um método, no caso quimioterapia, de usar substâncias químicas, no caso medicamentos, química, para eliminar as células cancerígenas através de medicamentos, substâncias químicas, que é diferente da radioterapia. Ele tinha feito antes, alguns anos atrás, não lembro, ele falou quantos anos, né? 12 anos, sei lá, né? A iodoterapia, né? Porque ele já passou por isso outra vez. E a iodoterapia é uma técnica que usa o iodo para eliminar as células cancerígenas. E assim tem muitas outras terapias. Agora, no nosso caso aqui, a gente está chamando de terapia, porque é um conjunto de técnicas, de métodos para resolver problemas humanos, mas aqui está a diferença. Considerando ou assumindo o humano como uma unidade física, emocional e espiritual. E esse é um dos problemas do nosso século. Porque essas coisas, nós somos uma unidade, e aqui entra a filosofia cristã, uma unidade indivisível. Corpo, a parte física, alma, que são as emoções, e o espírito. Não é possível separar essas três coisas. Só que, na maioria das terapias, o que é feito? Se trata o corpo, frequentemente, a parte física, sem considerar as emoções, sem considerar o espírito. Ou se trata a mente, a psicoterapia, sem considerar o corpo ou sem considerar o espírito. Mas não é possível nenhum tipo de tratamento, ele é totalmente eficaz, porque nós somos uma unidade física, emocional e espiritual inseparável. E não é difícil você perceber isso. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no problema de saúde chamado fibromialgia? Sim. O que é a fibromialgia, né? Vamos resumir aqui rapidamente. A pessoa tem muitas dores no corpo, dores crônicas, né? Então, quer dizer, independente dos remédios, a vida vai correndo, a pessoa mantém aquelas dores crônicas no corpo inteiro. O que se sabe hoje? Que a fibromialgia, esse problema, está diretamente relacionado, essas dores crônicas, a tensões crônicas no corpo. Todos nós aqui sofremos de tensão muscular, sim ou não? Quando a gente está sob muita pressão no trabalho, né, e uma porção de outras coisas acontecendo na vida, né? Às vezes tem lá a esposa está pegando muito no pé em casa, o marido, ou coisas acontecem na vida. Isso se manifesta principalmente em algumas regiões do seu corpo, da sua nuca, do seu trapézio aqui, nas suas costas. Tensão muscular. Mas algumas pessoas adquirem um quadro de tensão muscular crônica. Mesmo quando cessa o problema, a tensão persiste. Isso afeta os nervos da pessoa e a pessoa acaba desenvolvendo também, correlacionadamente, problemas no sistema nervoso central e periférico,
que afeta os nervos, que aumenta a dor e irradia para boa parte do corpo. E aí a pessoa entra num quadro que os médicos chamam de fibromialgia. Aí vão buscar terapias alternativas, porque os medicamentos acabam não resolvendo os tratamentos médicos. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês: você acha que esse problema da tensão muscular crônica no sistema nervoso central e secundário está relacionado com as emoções da pessoa ou não? Há uma relação entre as duas coisas? Emoções, tensão, sistema nervoso? Evidentemente que tem. As emoções da pessoa afetam diretamente o sistema nervoso dela. O sistema nervoso controla os músculos do corpo. E a tensão muscular acaba acontecendo inevitavelmente por conta das emoções da pessoa. Por que remédio não resolve? Porque está relacionado com as emoções. Com a cabeça, em outras palavras, com a mente. Mas aí a pergunta: um problema físico, como a fibromialgia, então interfere nas emoções da pessoa, mas as emoções interferem na vida espiritual da pessoa? O que você acha? Uma pessoa, por exemplo, que vive doente fisicamente, isso vai afetar suas emoções? Vai. Uma pessoa que está sempre doente, ela vai começar a ficar com o espírito abatido, vai começar a ficar triste, vai começar a ficar melancólica, pode chegar a desenvolver uma depressão, tudo por conta da saúde física. O físico interfere nas emoções. E as emoções interferem na vida espiritual? Se a pessoa começar a entrar num quadro de tristeza, de depressão, isso afeta a vida espiritual dela. É só você olhar para a Bíblia, por exemplo, e ver vários exemplos de Elias, de Davi, que as circunstâncias da sua vida afetaram as suas emoções, por exemplo, Davi, e essas emoções levaram a sua vida espiritual a um declínio. Então você percebe claramente que as três coisas estão interligadas e não tem como separá-las. Uma coisa vai impactando na outra. Outro exemplo que vocês podem pensar é como uma questão física chega ao ponto de afetar a parte espiritual. Lembram do cego de nascença que Jesus encontrou? E aí perguntaram para Jesus assim: quem pecou? Foi ele ou foi os pais que pecaram para que ele nascesse assim? Por que eles estavam perguntando isso? Porque para eles, uma pessoa que nasce com uma deficiência de nascença, ela nasceu assim porque tem um fundo espiritual. Ela deve ter pecado ou os pais devem ter pecado. Isso era o senso comum. Mas por que eles pensavam assim? Porque a condição física da pessoa, isso eu não estou falando nem dos outros, da própria pessoa que tinha essa condição, ela acreditava que tinha um problema espiritual. Que Deus não estava em favor dela, que Deus estava contra ela. E tudo começou onde? Numa questão física. Porque a pessoa nasce com uma deficiência física, isso afeta suas emoções, isso a leva a pensar daí no plano metafísico, espiritual. Mas por que eu nasci assim?
Por que Deus abençoa o Davi? Por que Deus abençoa o André? Porque eles são normais e saudáveis e eu não sou. A pessoa entrou no nível espiritual. Ela começa a refletir sobre isso. Então veja que essas 3 dimensões, nós somos seres tridimensionais. Físico, emocional e espiritual. E a mesma coisa acontece no sentido contrário. Quando você tem um desenvolvimento espiritual, então vamos imaginar um caso concreto. Uma pessoa sofre um acidente e perde nesse acidente alguém, um ente querido. Vai afetar as emoções dela? Sim ou não? Com toda certeza. Mas dependendo do que a pessoa acredita, do ponto de vista espiritual, e vive e pratica, vocês acham que vai ter diferença em como as emoções dela vai reagir? No corpo? Totalmente. Se é uma pessoa que tem uma fé, que caminha com Deus, que tem um relacionamento com Deus, aquilo com certeza vai afetar suas emoções, mas o seu desenvolvimento espiritual vai impedir que essa afetação a leve lá para o fundo do poço. E vai impedir que as emoções cheguem ao ponto de afetar a sua saúde permanentemente. Então você tem essa realidade. Basicamente, nós somos seres tridimensionais. Você vai ter sempre essas 3 dimensões. Ficamos muito tempo sem escrever aqui, eu acho. Aí. A parte física, a parte emocional e a parte espiritual. O físico interfere no emocional, o emocional interfere no espiritual. Mas o contrário também é verdadeiro. O espiritual vai interferir no emocional e o emocional vai interferir no físico. O problema é que algumas pessoas, elas são unidimensionais ou bidimensionais. Quando uma pessoa é unidimensional? Por exemplo, é a pessoa que só acredita nos médicos, só no remédio, só na química, na veia, no corpo. Ignora a mente, ignora a parte emocional, acha que isso é besteira. Ou a pessoa pode ser bidimensional, como é a maioria das pessoas que não tem uma crença além da física. Elas acreditam no corpo, no físico, no emocional, mas para elas, aquela parte ali não existe. Não existe. Se não existe o espiritual, então eu só tenho que me concentrar em tratar o físico e o emocional. O pior de todos, obviamente, é o unidimensional, que tem muitos também. Ele não se preocupa nem com a mente. É só o corpo. E só trata o corpo. Então, quando a gente está falando aqui da terapia de modulação cultural, a gente está partindo de uma premissa que nós somos seres tridimensionais. Não é possível tratar uma coisa só. Sempre vai ser deficiente se você olhar para um problema de saúde mesmo que você tem e só olhar como um problema de saúde física. Ou se você olhar para um problema emocional e entender só como um problema emocional. Não é. Sempre vai ser um problema físico, emocional e espiritual, porque as 3 coisas estão conectadas
e uma alimentando a outra. Aí você fala assim, Ricardo, mas se eu cortei o meu dedo, né, decepei meu dedo fora aqui, isso aqui é um problema só físico. Não, porque no momento que cortou já afetou as outras dimensões. Suas emoções já não são as mesmas se você perder um dedo. E até o seu espírito também vai sofrer o impacto disso. Então, se você for tratar o dedo que você perdeu, você já tem que começar tratando as 3 coisas. Se você quer realmente superar aquele desafio, aquela situação que ocorreu. Então, explicando por que a gente chama de terapia. Terapia é só um conjunto de métodos e técnicas para tratar as 3 áreas do corpo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Claro que a gente pode encaminhar para profissionais específicos, né? Aquele lá vai tratar, vai para o médico. Sim, mas tem as outras partes que têm que ser tratadas do mesmo jeito. Qual a finalidade também de se tratar essas 3 dimensões da vida ou do ser humano? Da própria terapia. Eu já falei aqui, então adiantei em outros momentos, é você prosperar. A finalidade é você prosperar. Lembrando que prosperar não é você ganhar dinheiro necessariamente. Prosperar é a sua vida frutificar em todas as áreas. Na área física, na área emocional, na área espiritual e o que decorre dali na área relacional. A área relacional é a área espiritual. As duas são a mesma. Todas as relações são espirituais. Então, na área relacional. E preste atenção, se você prospera na área física, quer dizer, a tua saúde frutifica. Se você prospera na área emocional, as suas emoções, a sua mente, você está desenvolvendo. Se você prospera na área espiritual, você está desenvolvendo o seu espírito. Se você prospera na área relacional, que é a consequência de você desenvolver aqueles 3 ali, é só uma consequência o seu desenvolvimento cognitivo, conhecimento, profissional e inclusive financeiro. É só uma consequência. Você vai inevitavelmente avançar nessas outras áreas da vida também. É inevitável. Agora veja bem, se você focar na sua vida financeira e na sua vida profissional, e você desenvolver a sua vida financeira e profissional, não significa que você vai desenvolver o espiritual, nem o emocional e nem o físico. Você não está prosperando, você acha que está. Porque prosperar não é ganhar dinheiro. Você acha que está prosperando, mas como nós já falamos, não adianta nada se desenvolver na área profissional e na área financeira, e as suas emoções estarem em um frangalho, e a sua saúde você não tem mais, e as suas relações estão destruídas, e você não tem vida espiritual. Então, a finalidade é você prosperar, que significa frutificar em todas as áreas da sua vida. Só que começa por ali. Não começa do fim. Então, essa é a finalidade. Como a gente poderia exatamente alcançar essa finalidade, então? Falando dentro do contexto aqui da terapia. Que técnicas poderiam ser usadas? Que técnicas são essas aqui que a gente vai utilizar na TMC?
é uma técnica ou várias técnicas, mas uma principal, que é uma coisa que você pode desenvolver e que afeta aquelas 3 áreas diretamente da sua vida. Tem uma coisa que você pode desenvolver na sua vida que afeta físico, emocional, espiritual e todas as outras consequências. Que se chama hábito. A estrutura neural que nós chamamos de hábito. Se você entender o básico do que é um hábito, o poder de um hábito, e você aplicar, você consegue desenvolver a sua vida física, emocional, espiritual e todas as outras áreas. Mas entender realmente o que é essa ferramenta, porque é uma ferramenta que Deus deixou para todos nós e que nós não sabemos como usar. Não sabemos. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um caso clássico de estudo da neurociência, de uma pessoa que ela desenvolveu um vírus que atacou o cérebro dela e ela perdeu boa parte, ou praticamente toda a parte do cérebro que registra memórias. Ela não tinha mais memória. Ela podia olhar para as pessoas, ter alguma relação aqui, por exemplo, acontecer alguma coisa, 10 segundos depois ela já não sabia o que aconteceu. E isso ela foi acometida com 40 e poucos anos de idade e passou o resto da vida assim. Ela não lembrava de mais nada, não era Alzheimer. Foi um problema de um vírus que atacou o cérebro da pessoa e a pessoa simplesmente não tinha mais a capacidade de criar memórias, nenhuma. Ela lembrava de uma coisa por 10 segundos e não lembrava mais de nada. E aí os médicos ficaram intrigados que mesmo sem a pessoa lembrar de nada, ela podia pegar um carro e dirigir, passar pelo bairro e voltar para a mesma casa. E os pesquisadores ficaram deslumbrados ali, imaginando, mas como que ela consegue? Perguntavam para ela, como é que você fez isso? Ela fala, não sei. Como é que você voltou para casa? Não sei. Você lembrava do caminho? Não sei, não lembrava. Mas como é que você ligou o carro e saiu? Escondido, naturalmente. Não sei. Mostra, como é que você faz para fazer um carro andar? A pessoa não sabia explicar. Mas no momento que ela entrava no carro, ela simplesmente ia fazendo os movimentos, ligava a chave, colocava a marcha, andava, saía e perguntava para ela, mas como é que você sabe? Não sei. E foi a partir